Boa tarde a todos, sejam Good evening, bem-vindos. everyone. Welcome. Espera aí, perdi o hábito. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aos que pela primeira vez participam do Tiaços, oficina de imaginação compartilhada. Para os que já são habituais frequentadores de muitos anos, Tiaços está começando seu terceiro ano no seu projeto, e esse ano, particularmente, com uma imensa satisfação, a gente chegou à 100ª edição do Tiaços. Esse é o 100º encontro de um projeto que começou no início da pandemia, há 3 anos atrás, e que nem, já falei isso aqui, mas vou repetir, nem na melhor das hipóteses, mais otimistas hipóteses, eu, a Luciana Ximenes e a Isa poderíamos acreditar que isso tivesse um prolongamento e uma continuidade tão grande. Mas é com muita alegria que a gente chegou na 100ª edição. Ao longo desses 3 anos passaram nomes importantes do campo junguiano, como Wolfgang Gigres, Luigi Zoya, Andrew Samuels, Mary Watkins, Susan Rowland, uma série, Roberto Romaninchi, Murray Stein, nossos amigos brasileiros, Guilherme Scandiuti, a própria Luciana Ximenes, Carmen Lívia, Maurício Santos, enfim, uma série de nomes importantes, e a gente está aqui hoje para dar prosseguimento à nossa atividade. O nosso convidado para essa comemoração da 100ª edição é o professor Joseph Cambray. Seja bem-vindo, Joe. Vou fazer a apresentação formal primeiro. Joseph Cambray, ele é presidente e CEO da Pacifica Graduate Institute e ele foi ex-presidente da IAP, que é a Associação Internacional de Psicologia Analítica. Ele atuou como editor dos Estados Unidos para o Journal of Analytical Psychology, foi membro do corpo docente da Harvard Medical School, no Departamento de Psiquiatria do Hospital Geral de Massachusetts. Dr. Cambray é um analista junguiano que agora vive na área de Santa Bárbara, na Califórnia. Ele tem numerosas publicações. Eu trouxe 2 que estão publicadas em português. Pesquisa em Psicologia Analítica, que o Dr. Cambray publicou junto com Leslie Sawen, e um livro excepcional dele, chamado Sincronicidade. Ambos os livros pela editora Vozes, Natureza e Psique no Universo Interconectado. Eu tive a honra de conhecer o Joe Cambray há alguns anos atrás, se eu não me engano, Joe, me corrige, em 2012, num congresso da IAJS em Braga, Portugal, numa mesa em homenagem a James Hillman. O Joe coordenou a mesa, eu fui um dos participantes, então, para mim foi uma grande honra conhecê-lo e, a partir daí, termos estabelecido um belo contato. Joe, seja bem-vindo, você é o nosso convidado especial da nossa 100ª edição. Queria que você se sentisse muito à vontade, espero que você se sinta feliz também por estar aqui conosco. Obrigado, a palavra é sua. Thank you so much, Marcus. Muito obrigado, Marcos. É um grande prazer estar aqui e festejar com vocês esse encontro número 100. Também gostaria de agradecer a Luciana e também a Isa, a tradutora, porque assim a gente pode ter a nossa conversa aqui. O meu assunto para hoje diz respeito à individuação no século XXI. Bom, vamos começar, reconhecendo o que nós estamos fazendo aqui, esse tipo de encontro, longas distâncias em diversos lugares do mundo simultaneamente, ver aqui muitos rostos, isso realmente é algo que nós nos adaptamos na nossa história evolucionária.
Isso é algo psíquico que nós estamos aí tentando, né, na verdade, acompanhar de forma mais eficiente nesse mundo pós-junguiano que nós estamos vivendo. Com isso em mente, eu estou pensando que no meu trabalho sobre sincronicidade, mas também como avançar e ensinar na Pacífica durante a pandemia, nós tivemos que, de repente, passar para o online, né, do pessoal presencial para o online em 3 dias. Né, desde que nós tivemos o lockdown estabelecido pelo governo, nós tivemos que nos adaptar e todos ficaram muito ansiosos e preocupados, mas, na verdade, nós fomos capazes realmente de superar essa questão nesses últimos 3 anos. Então, todas essas condições profundas de mudança, é justamente isso, né, que nós estamos vendo agora, as mudanças climáticas também. Agora nós temos muitas evidências de que a pandemia em si é um resultado da mudança climática. Nós vamos falar sobre isso nas nossas perguntas e respostas, no nosso debate, mas é claro que nós estamos vendo muitas espécies entrando em contato, né, umas com as outras, né, novas espécies, que isso faz com que isso são caminhos, se tornem caminhos para que esses novos vírus se espalhem e se transformem em uma pandemia. Bom, mas vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela e vou passar para a nossa apresentação. Muito bem. Vamos lá. Esse aqui é o nosso título. Com o século XXI, tiveram tantas mudanças nos últimos anos que nós sentimos que nós estamos vendo os nossos padrões arquetípicos mudando e também nossas condições gerais. Então, quais são algumas das áreas que nós vamos tocar hoje? Então, nós vamos olhar com mais cuidado o livro vermelho e também a descoberta de Jung e o desenvolvimento do conceito de individuação. E como que isso levou até o conceito de sincronicidade? Isso não está separado. Os dois conceitos, cada vez que eu tenho mais acesso ao livro vermelho, aos livros negros, trabalhando com outros estudiosos, nós estamos começando a ver uma conexão profunda entre esses dois elementos no pensamento junguiano. E isso inclui o que ele também depois desenvolveu no final da vida, que são os conceitos relacionados à alquimia. Então, apenas para lembrar vocês, nós vamos entrar dentro dessas imagens do livro vermelho. Jung, em outubro de 1913, teve obviamente, um grande conflito com Freud, difícil para ambos os homens emocionalmente, e a partir, né, daquela amizade que tinha sido desenvolvida. Então, para Jung, em torno de um mês depois de outubro, em novembro, ele estava num trem e, enquanto ele olhou para fora da janela, ele teve uma visão da Europa realmente toda inundada de sangue. Era uma visão acordado, ele não estava dormindo. Como psiquiatra, ele ficou muito preocupado com a própria saúde mental. E aí, 2 semanas depois, também num trem, ele se recordou dessa visão. Isso realmente preocupou a ele, porque ele estava preocupado, né, com se ele pudesse estar desenvolvendo uma esquizofrenia. Mas, na verdade, ele tomou uma decisão extraordinária. Ele decidiu usar as suas habilidades como psiquiatra, isso é tudo o que ele tinha aprendido sobre a neurose em Paris e com Piaget, e o que ele também aprendeu com a yoga em termos de respiração, isto é, acalmar as suas emoções, em vez de ser tomadas, ele poderia realmente controlar com a respiração. E então ele resolveu se abrir para a imaginação, e essa é a origem da imaginação ativa. Ele começou a explorar o seu mundo interior
e começou a ver o que poderia surgir em termos de imagens. É claro que ele capturou isso nos livros negros e tentou depois transcrever para o livro vermelho. Então, durante toda essa trajetória, aconteceu no final de novembro até o janeiro, fevereiro de 1914, e no final de março de 1914, Jung percebeu que ele realmente precisava mudar profundamente a sua vida. Ele percebeu como ele estava vivendo, e ele tinha muita sorte de ter Emma como sua companheira, como sua esposa, porque ela tinha capacidade, habilidade e a situação financeira para criar um contexto seguro para ele, para que ele pudesse fazer a sua confrontação com o inconsciente. Então, dentro dessa posição, dentro do mundo psicanalítico e também dentro do mundo universitário, também que ele resolveu abandonar e resolveu focar no trabalho clínico e nesse mundo interior. Então, durante esse processo, ele começou a ter uma série de sonhos que realmente começaram a surgir em torno de junho de 1914. Nesse mês, ele teve um sonho em que a Europa se tornou muito gelada, congelada. Todas as árvores estavam congeladas, mas, ao mesmo tempo, se tornavam uvas. E, com isso, ele percebeu que tinha alguma coisa, né, ali a ver com, né, a sociedade. 2 meses depois, em agosto de 1914, a Primeira Guerra começou. Então, Jung agora, de repente, começou a se sentir, de certa forma, preso entre 2 dilemas. Será que eu estou ficando louco, estou tendo um processo psicótico, ou será que tem algo realmente profético naquilo que eu vi? Como que eu posso resolver isso? Ele não gosta de nenhuma desses lados. Então, ele pensa em uma outra solução. Então, ele começa a trabalhar e leva 15 anos para completar esse ciclo. Então, aqui, essa é a primeira letra do livro vermelho, o D de The Way of What is to Come, Der Weg des Kommenden, quer dizer, o caminho daquilo que está por vir. Então, aqui nós podemos ver corais, nós podemos ver aqui algumas águas vivas, nós temos aqui o mundo médio, o mundo, né, no caso do céu, né? Nós temos aqui também o Sol e a Lua, os planetas, e voltando para as ciências astrológicas. Então, nós podemos ver que é o nascimento de um novo Deus. Isso está tudo contido nessa imagem inicial. Então, nós vamos falar um pouco das experiências psicológicas de Jung. Esse aqui é do livro vermelho. Ele teve um sonho, né, de um herói do sol que estava sendo seguido por um monstro. Está perseguindo esse herói, enquanto que o sol parece estar sendo atacado por cobras. Então, esse herói solar era a consciência de Jung na época. Isso é realmente alguém que está numa condição psicológica muito difícil, isto é, se uma pessoa tem esse sonho hoje, nós podemos dizer a ansiedade de ser, né, completamente tomado por alguma coisa. E isso foi muito interessante, porque ele aprofundou e ele pôde ver que nós tínhamos também o trabalho de Wallace Putnam, já tinha sido publicado sobre o livro dos mortos egípcio. Então, toda noite, ele diz que toda noite o sol ia para o submundo, e depois voltava para a superfície. Então, a experiência de Jung era uma combinação de uma jornada, né, de jornada dentro do mar, profundamente. E aqui, ele é carregado num barco, nessa imagem egípcia, isto é, esse que está carregando se chama Capri, que é o escaravelho, né, que é o deus escaravelho. E isso muda, né, a imagem, mas você vê que esses elementos estão sempre presentes
no livro dos mortos egípcios. Uma das coisas que nós sabemos que tudo é cronológico. Então, mais tarde significa mais tarde na história, mais tarde no tempo. Então, agora nós estamos na página 55 e nós podemos ver imagens parecidas, mas dessa vez nós temos o barco, o sol não está sendo atacado, não está sendo tragado pelas profundezas, mas está sendo carregado entre dois chifres, eu diria os dois dilemas, e ao mesmo tempo tem aqui uma criatura das profundezas que nós podemos ver alguns elementos brilhantes, né, que está se movendo ao lado, mas elas estão movendo em sincronia, juntos. Então, olha a diferença entre ser perseguido e, ao mesmo tempo, e caminhar juntos, isto é, se mover juntos. Nós podemos ver uma mudança psicológica. E Jung está começando a aprender como navegar, como se mover no inconsciente. Esse aqui é na página 59, torna mais explícito essa questão dos chifres. E nós podemos ver aí um material incandescente, que é essa experiência que está do inconsciente. Aqui nós temos o disco solar. Ele nos dá uma dica aqui no pé da página. Ele escreve Hiranyagarbha, que está para o ovo cósmico hindu. Então, agora, Jung está nos dando uma dica do que nós estamos falando. Nós vamos olhar para uma nova cosmologia, um novo modo de ver o universo. Não tem a ver apenas com uma psicologia individual. Ele está trabalhando, né, na direção do coletivo. Então, aqui nós podemos ver a abertura do ovo cósmico. Tem alguma coisa que está saindo dessa explosão, né? Isso nós podemos ver muito nisso nas tradições. É uma imagem, né? Tem esse momento de incandescência, costuma ser muito venerado em muitas culturas. No caso aqui, nós precisamos de outra dica, né? Porque Jung está sendo um trickster aqui. Nós podemos ver esse barco no fundo. E também o disco solar. Quando nós voltarmos aqui, agora não tem mais. Nós temos agora uma vela no barco. Então, esse vento que está por trás desse, essa ânima, esse espírito que está começando a empurrá-lo para a jornada e ajudando ele na jornada. Ele está a caminho agora, ele não está somente achando a sua orientação, mas ele está ali no meio de alguma coisa. Nós sabemos que isso é 1917, durante a guerra, porque essa é uma série de mandalas, eu não tenho tempo de mostrar todas, mas as mandalas foram feitas, começou em 1917, e a primeira da série é chamada de Fanes, é essa imagem aqui, do livro vermelho. Quando eu vi essa mandala pela primeira vez, eu fiquei impressionado porque tinha algo de familiar, mas eu não conseguia descobrir o que era. E me levou um tempo para que eu entendesse. Eu vou contar um pouco da história. Bom, eu comecei a pesquisar quem é Fanes, né? Fanes é o primeiro ser que foi retirado do ovo do mundo e circundado pelos signos do zodíaco, nessa imagem grego-romana. Isso aqui, por exemplo, o leão também, o cefalista, que também foi retirado dessa mesma figura, os signos dos zodíacos foram tirados dessa figura. Então, esse ovo cósmico realmente tem o cosmos dentro dele. O que seria imaginado como sendo toda a parte externa dele, seria todo o universo. Então, isso é o tipo de visão. Você pode ver aqui o ovo sendo aberto, quebrado de alguma forma. Então, isso nós podemos ver aqui, né, na parte de cima e na parte de baixo da figura. Então, conforme ele vai passando, ele termina o primeiro estágio de transformações, ele volta agora.
para reformular o ovo cósmico, mas veja bem a complexidade que foi desenvolvida durante esse período. E isso é realmente muito potente, porque vocês podem ver aqui o início da alquimia, e todos os conceitos da alquimia, mas agora dentro do ovo. E isso nós podemos ver que está tanto nas águas do inconsciente quanto acima do consciente. Tem as 4 funções, tem as águas, então todo esse processo de abertura para algo mais profundo. Enquanto ele passava por esse período, ele fez uns comentários sobre as mandalas, entre 1918 e 1920. Ele fala, eu comecei a compreender que o objetivo do desenvolvimento psíquico é o self. Não existe uma evolução linear, tem apenas uma circumambulação do self. Isso é realmente uma compreensão muito profunda. Isso está dentro do trabalho com as mandalas. Ele começa a ver que existe um centro em si mesmo. Ele começa, então, a sua trajetória nesse sentido. Então, recentemente, em torno de 2019, a Fundação Eranos publicou a arte de C.G. Jung, que é com algumas imagens que não estavam no livro vermelho. Isto é, em 1919, Jung teve febre amarela. Ele fala sobre isso. Ele teve uma febre bastante alta e teve o que ele chamou de uma série de sonhos febris, enquanto ele estava se recuperando. Então, uma das imagens que eu quero focar é que tinha essa imagem repetitiva dessa esfera com uma cruz, como vocês podem ver aqui. Nesse sonho, essa esfera estava flutuando no céu, dentro dessa paisagem de ilhas, entre 2 árvores. Tem um senso de calma, de tranquilidade, e Jung começa a sentir que ele vai se recuperar dessa doença séria. Essa é uma das imagens também. Você pode ver o tipo de experiência, né, de fogo psicossomática, e depois esse outro triângulo e esse círculo vindo de cima. Né? Então, se você pensar no conceito, Jung ainda não tinha aqui formulado. Isso aqui vai ser a intuição dele para o conceito de psicoide, isto é, o abaixo e o de cima, dentro dessa imaginação psíquica. Jung pensou que isso seria um reino inacessível, mas eu vou agora discutir e trazer com vocês alguns exemplos de que Jung realmente teve uma visão. Ele teve uma visão da própria doença, mas ele ainda não sabia, ninguém sabia. Eles sabiam, né, da gripe espanhola, mas não sabiam que era viral. Né? Essa questão viral não era muito bem entendida. E agora nós vamos ver algumas imagens da gripe espanhola, algumas imagens que foram capturadas daquele período, foram congelados esses vírus, e depois, mais tarde, o microscópio estudou esse vírus da gripe espanhola. Na verdade, esse estudo foi completado alguns anos atrás. Então, agora nós sabemos que esse era o formato do vírus da gripe espanhola também. Isto foi a primeira vez que essa forma foi revelada. Então, aqui nós estamos olhando, por exemplo, de 1918, mas apenas nos anos 30 que essa forma começou a ser estudada. E é claro que a forma é muito difícil olhar para isso e não pensar no Covid, e não pensar que tem alguma coisa ali nesse tipo. Não é a mesma família, é um outro tipo, né? Essa é chamado também de H1N1, não é exatamente idêntico ao vírus do Covid, mas é um primo muito próximo. Então,
eu comecei a me interessar pela relação de Jung com essa época. Ao mesmo tempo que Jung teve a gripe espanhola, Max Weber, que foi um sociólogo, talvez um dos mais famosos do século XX, estava trabalhando na noção, durante a guerra, do que ele chamava de desencantamento do mundo. E Weber, em 2 pontos. Primeiro, ele falava, né, isto é, da perda da mágica, da magia do mundo. Isso é o desencantamento, isto é, nós começamos a tirar a magia do mundo. E ele viu que tinha um processo de 2 passos, né? Isto é, com o aumento das religiões monoteístas do Ocidente, porque isso trazia sistemas totalizantes unificados de sentido e valores, né? E tirando, né, combinando com uma ética puritana extremista, retirando qualquer outro tipo de coisa, ou qualquer outro tipo de manifestação. E isso me lembra James Hillman, né? E as ideias politeístas dele é uma espécie de resposta a esse desencantamento monoteísta. E a segunda fase é o que Weber apontava como a ciência, né, que começou no século XVII, começou a progredir, dizia, não precisamos mais da religião, vamos eliminar tudo isso. Então, a partir de uma perspectiva científica, ele começou a ver que o mundo, no mundo não existia mais nenhum tipo de encantamento. Ele ficou bastante perturbado, e ele também teve a gripe espanhola, e ele, de certa forma, também entrou em um certo conflito com isso. Infelizmente, ele teve o vírus em 1920 e morreu em decorrência da gripe espanhola. Então, nós podemos ver muitas semelhanças entre o trabalho dele e o trabalho de Jung. Eu vou voltar para isso. Mas eu vou começar a mostrar agora como é que seria essa questão, né, do reencantamento do mundo. Primeiro, no livro vermelho, na página 125, isso aqui é o lugar onde nós podemos ver a esfera com a cruz no centro, né, foi feita na página 125, onde nós vemos essa figura nesse tipo de conexão transcendente, né, entre céu e terra, nesse reino transcendente, nesse reino da terra. Então, nós podemos ver muitas figuras ali presentes. Isso foi o que me levou à minha compreensão da série de mandalas, porque volta, né, ao trabalho de Ernest Haeckel, né, é um biólogo que fazia desenhos maravilhosos, de toda uma série, né, toda uma série de assídias, mais ou menos em 1897, onde o público alemão foi introduzida toda uma série, né, de desenhos maravilhosos. Vocês podem pesquisar nas Wiki Drawings, onde que ele chama de formas de arte da natureza. E uma delas é essa assídia na sua forma, no seu formato ainda muito jovem, digamos. Então, o que está acontecendo aqui? Essa figura, inclusive, historicamente, se pensava em ser uma figura de transição entre as criaturas que tinham essa concha e as criaturas como nós, né, que temos assim um esqueleto interno, né, aquelas figuras que tinham um esqueleto externo como a concha e nós. Então, foi uma transição, né, aqui nessa imagem. E eu acho que isso é realmente muito interessante. Então, nós temos aqui Jung não apenas buscando ou olhando para a mitologia a partir de uma perspectiva psicológica, mas está colocando a mitologia na ciência. Isso é parte de uma mudança cosmológica, uma virada cosmológica para incluir essa arquetipização do nosso conhecimento. E é parte da nossa ciência. Nós podemos ver
que é justamente parte dessa questão do reencantamento. Ele está começando a colocar a magia, a mágica, de volta ao mundo exterior e à vida. Isso provavelmente foi feito em torno de 1920. E Jung, no Livro Vermelho, ele tem essa árvore filosófica, onde nós temos aqui esse luz da natureza, esse elemento luminoso que está sendo mostrado aqui. E o que é impressionante para mim é que isso é, obviamente, é a síntese daquele sonho febril, aquela esfera que estava flutuando entre duas árvores, e ele coloca junto essas duas imagens agora. Vamos pensar, então, nisso. Como que nós podemos interpretar? Jung não deixou nenhum comentário sobre essa imagem, mas se eu olhar e pensar em Jung como alguém que está tentando voltar, trazer de volta o encantamento do mundo, acho que uma das coisas mais interessantes que ele diz é que os deuses se tornaram doenças. E o que é que ele queria dizer? Pelo menos o que a gente imagina, especialmente Hillman, articulou bastante esse pensamento dele. Isto é, os nossos complexos estão se tornando patologias. Afrodite está se tornando pornografia no mundo contemporâneo, isto é, nós perdemos o senso do sagrado, isto é, os valores divinos luminosos mais profundos. Então, se os deuses se tornaram doenças, e o trabalho de Jung está trabalhando, está vendo isso, olhando para isso, ele está tendo uma intuição, uma imaginação dessa partícula viral ali dentro dessa esfera, elevada a uma fonte de sabedoria luminosa, no modo que está usando a doença para recuperar os deuses. Isto é, os deuses se tornaram doenças, e quem sabe a gente pode se recuperar a partir da compreensão da patologia como tendo elementos divinos nela. Isto é, reavaliando a experiência da natureza de forma bastante profunda, no modo psicológico, algo que está realmente, ele ainda não tem aí um conceito formado, que você vai ser só lá para os anos 40, nós estamos falando desses primeiros anos em que ele está articulando esse conceito científico. Aqui nós temos apenas uma experiência imagística. Então, parte disso, eu quero apenas mencionar aí que nós temos um livro de Roderick Mann, eu fico realmente muito feliz que ele vai dar uma série fazer uma série de apresentações, né? Vai ser publicado apenas foi publicado em dezembro, um livro bastante novo. Infelizmente, né, eu preparei a minha apresentação de hoje antes de ter acesso a esse livro, mas eu também fico muito feliz que eu e o Roderick estamos em uma convergência, onde a gente vê uma conexão entre individuação, sincronicidade, e a sincronicidade como uma chave para quebrar esse desencantamento, né? Então, isso aqui é sob a perspectiva de um estudioso não clínico, mas nós temos muito espaço para trabalhar com esse conceito, ver o sentido, aplicar diretamente à cultura ou diretamente ao nosso trabalho clínico. Bom, nesse ponto, nós estamos em 1927, e Jung tem esse sonho bastante marcante. Eu apenas quero olhar aqui, ele está numa praça de uma cidade, que é Liverpool, ele passa pelas ruezinhas, pelos becos, e aí ele tem uma visão de uma ilha com uma magnólia, e ele fica muito impressionado com isso, ele se sente, agora eu encontrei dentro desse centro dessa praça, que era redonda, ele sente que ele teve uma visão de si mesmo, a realização do self, que é maravilhoso. Na verdade, ele vai lá e tenta capturar essa imagem num desenho. Essa aqui é uma imagem do Livro Vermelho.
a janela para a eternidade. Isto é, interpreta aqui está a praça, né, que tem essa piscina no centro, né, a magnólia, bem lá no centro dessa ilha circundada de água, e essa flor, né, que está brotando. Então, isso é realmente uma experiência muito profunda. E nós podemos nos perguntar, por que Jung não parou por aí? Porque ele continuou com o livro vermelho. Ele teve a visão, ele alcançou o que ele estava, digamos assim, buscando como objetivo, ele teve uma experiência direta do self, mas ele não para por aí. Ainda não. Ele continua por ainda 2 anos de trabalho intenso. É muito interessante para mim. Eu acho que ele ainda não tinha conseguido evoluir, ele não tinha conseguido ainda desenvolver tudo que ele queria do conceito. Aqui nós temos o elemento, mas o que mais ele começou a fazer? Eu vou agora para a resposta. A resposta está na página 163, 1 ano depois. Ele está trabalhando numa pintura, que você pode ver à esquerda, e naquela época ele recebe pelo correio uma carta de Wilhelm, que estava morando na China, trabalhando antes de Wilhelm ir para a China, né, eles já tinham se conhecido, né, em todas nas escolas de sabedoria, e ele, na verdade, queria que Jung escrevesse um comentário, um prefácio, etc. E Jung abre, né, esse livro e ele vê essa imagem. E ele fica impressionado com a semelhança entre essas 2 imagens. É claro que eu estou falando, né, dessa questão. Nós não sabemos exatamente quais eram as cores exatamente que estavam ali envolvidas, mas alguma coisa ali impressionou Jung. Nós podemos ver o círculo com a cruz, que estava ali mais uma vez mostrado aqui, né? Então, ele ficou impressionado com isso e, de certa forma, aceitou fazer o trabalho, se envolveu. Então, a flor dourada está dentro do texto chinês e tem a ver com o cultivo desse mundo interior. E Jung ficou impressionado com esse paralelo. Ele ficou pensando, isso era 1928, tem mais do que 10 anos. Será que isso é uma indicação, dizendo que o que eu tenho vivido, que eu estou experimentando, não é que eu estou aqui sozinho, é simplesmente meu sofrimento pessoal, mas tem também um sentido coletivo e outras pessoas em outros tempos, em outros lugares do mundo, também estão vivenciando. Então, alguns anos depois, ele começou a dar os seminários sobre sonhos. Novembro de 1928, ele começou os seminários e ele falou de um paciente que tinha um paciente que teve um sonho com uma bola. E ele ficou várias sessões com o paciente, amplificando essa questão dessa. E ao curso da próxima semana, o paciente pega essa bola e a desenha entre chifres. Coloca ali, aquele círculo. A mitologia egípcia, né, pode ali reconhecer. Né? Isso foi espontâneo, não tinha nenhuma referência sobre o que o Jung estava trabalhando ou estudando. Ele ficou muito impressionado, porque tinha um grande número de imagens, né, desses círculos, né, que estão ali apoiados em chifres, não só egípcios, mas também em outras culturas. Então, tinha toda essa polêmica. Então, do nada, ele começou a ver essa série de imagens. E ele começou a pensar, o que está acontecendo? Como é que nós vamos compreender o que está acontecendo? E Jung diz, né, isso está no pé de página, ele diz, bom, nós pensamos em termos de causa e efeito. A se segue a B por conta disso, por essa razão. Mas no Oriente,
é diferente. Eles pensam que as coisas acontecem simultaneamente, em coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, Jung começa a pensar pela primeira vez e usar o termo sincronicidade. É uma das primeiras vezes que ele fala sobre a sincronicidade. A experiência com recebendo o segredo da flor de ouro. A flor de ouro, aliás, vocês pensando na magnólia que estava na imagem anterior do sonho, no centro da praça, está mostrando essa flor de ouro alquímica e todas essas coincidências que levam Jung ao conceito de sincronicidade. Ele agora está capaz de voltar para o mundo da ciência. Agora ele pode começar a colocar de lado o que ele fez, o que ele realizou no livro vermelho, mas tem algo fundamental, é uma mudança fundamental, e nós vamos olhar para essa mudança. Primeiro, a sua virada, né, o seu interesse em alquimia. Por isso que o segredo da flor de ouro foi tão importante. A alquimia, ela tem, na verdade, significado para mim, dado para mim um serviço realmente muito difícil de avaliar. Ele está me oferecendo material no qual a minha experiência pode encontrar espaço suficiente e assim tornar possível para mim descrever a individuação e o seu processo, pelo menos em seus aspectos essenciais. Então, ele vê algo muito maior e conforme ele vai articulando os processos e os conceitos relacionados à sincronicidade, ele chega aqui nessa citação, já que a experiência nos mostrou que, sob certas condições, o espaço e tempo pode ser reduzido a quase zero. A causalidade, então, desaparece, né? Porque a causalidade está conectada à existência do espaço e do tempo e das mudanças físicas. Então, isso aqui o espaço e tempo está ligado a essa questão da causalidade. Então, ele começou a falar isso em 1948, nas conferências Eranos, quando ele começou a criar um discurso mais cosmológico. Ao mesmo tempo, a astrofísica contemporânea, que nós conhecemos melhor hoje, estava desenvolvendo a noção de Big Bang como origem do nosso universo, como essa cosmogonia, o nosso mito da criação. Então, o que Jung está fazendo é que ele está dizendo a sincronicidade pertence a isso aqui, ó. Quando você olha a física e a matemática e os estados muito primordiais do universo, isso aqui é o que você vê, é o que você vê aqui. Essa grande explosão. E, a partir daí, as diferentes leis da física, como a gravitação, forças nucleares, forças magnéticas, começam a surgir. Mas Jung estava dizendo antes disso, seja lá o que for, com sincronicidade, pertence a esse mundo primordial aqui, esse estágio primordial. Então, a sincronicidade está ligada ao mito fundamental da ciência do mundo moderno. Essa argumentação para ele é um modo também de resolver esse problema dos dois chifres, né? A questão moderna e psíquica, quer dizer, matéria e psíquica. E então nós podemos, isso não é a minha experiência pessoal, isso não é Carl Jung. Isso é a natureza fundamental do nosso universo, são essas coincidências que, a partir daí, padrões podem ser formados, ser interpretados a partir de uma cognição para encontrar um sentido. Isso volta para toda aquela realidade da natureza inicial. Então, padrões, para mim, parece ser uma parte importante das origens do universo. É claro que tem a ver com a natureza, porque, veja bem, não existiam formas, padrões, ou essa tendência, né? Se nós fôssemos completamente aleatórios, por exemplo, matéria antimatéria, você precisa ter algumas desigualdades locais, algumas formas em espaço e tempo. E essa é a origem da formação dos padrões. Então, essa intuição que Jung teve foi muito profunda. E é claro que ele ficou muito movido, impressionado com ela.
Vocês podem ver agora, a partir do livro vermelho, como as suas experiências estavam levando ele nessa direção. Eu só gostaria agora, para a última parte da minha apresentação, levar essa noção de sincronicidade como uma parte fundamental da individuação. A individuação não pode parar simplesmente na minha realização pessoal do self. Não importa o quão importante isso seja. Significa mais como estar em contato com a realidade da natureza. A individuação é parte de um processo também do universo. E nós vamos ver que, no final, lá no Mysterious Coniotes, o último trabalho de Jung, é para ali que ele vai. Ele vai para os alquimistas e chega no que eles falam de união mística, a união mística. Isto é, quando a pessoa, o indivíduo, entra em contato com essa realidade fundamental e se torna interconectado com ela. Então, sincronicidade é aquilo que vai nos levar a essa individuação. Então, nós sabemos, né, que nos anos 30, ele vai nos serviços funerários. Amiga, é a primeira vez que ele fala sobre a sincronicidade. E em 1932, quando ele começa a trabalhar com Pauli, ele desenvolve melhor, e quando entre 1932 até 1950, para que eles pudessem começar a encontrar ali um espaço para levar adiante essa teoria da sincronicidade e as suas hipóteses. Então, eu acho que coisas como ciências complexas, que nós estamos agora vendo, nós temos algumas ferramentas que podem nos ajudar a entender isso. Algumas características da sincronicidade têm a ver com a cosmologia, coisas que acontecem simultaneamente em diferentes lugares. Muito, né, do modo como nós estamos começando a usar a internet em diferentes localidades para vocês, né? Com vocês todos em cada lugar. Algumas pessoas tiveram experiências quando as emoções são muito fortes, né? Então, em alguns momentos, assim, mesmo online aqui, as emoções são muito fortes, a imagem começa a ficar toda pixada, começa a tremer e tal. Então, nós podemos ver que tem algum tipo também de movimento. Nós estamos dentro desse campo interativo. A psique não está apenas dentro aqui do meu cérebro. Existe algo que não apenas é interpessoal, mas também, né, holístico, né, que nos conecta com o mundo em torno. A teoria das complexidades é uma ferramenta que nos ajuda muito a avançar nesse conceito de sincronicidade. Eu vou dar agora uma noção básica dessa teoria da complexidade. As coisas estão interagindo em um nível local e depois cria algo. Isto é, num todo. Um todo que você não encontra nas partes individuais. Mas, por exemplo, nós podemos ver isso na água. Né? Por exemplo, dentro no nível molecular, existe apenas um elemento que faz com que a água seja água. Nós temos apenas a natureza das interações que criam os elementos. Então, por exemplo, a formação das estrelas, das nebulosas cósmicas, ou essa imagem da ponte de formigas, eles mesmos, né, podemos ver aqui um símbolo da função transcendente, né? Isto é, todo o sistema das formigas, né? Isso realmente é uma questão arquetípica. Já se falou muito sobre essa forma emergente, isto é, algo que acontece quando a gente se engaja com a natureza. E nós temos a visão dessas formas arquetípicas, essas adaptações, digamos assim. O cérebro é muito assim. E isso nos leva a um tópico mais complexo que eu quero explorar hoje, sobre a vida rizômica. Jung teve uma apreciação disso. Ele disse que a vida também parecia, para ele,
como um tipo de mundo entrelaçado que pertence a um mundo subterrâneo que nós normalmente não vemos. Aqui, como vocês podem ver, é o rizoma do bambu. Parece ali que são bambus individuais, mas embaixo, no mundo subterrâneo, é um todo interconectado. E Jung usou essa metáfora também para a psique. É um modo como os elementos inconscientes da psique acabam criando o seu caminho para formar esse rizoma. No século XXI, nós podemos ver muitas ideias interessantes a esse respeito. Esse aqui é o trabalho de Suzanne Smart, ela trabalha no Canadá, ela acabou de escrever um novo livro, que se chama Encontrando a Árvore Mãe, que fala sobre esses trabalhos interconectados entre as raízes. As árvores são interconectadas por fungos que as ajudam, auxiliam as suas raízes a se interconectar, isto é, estabelecendo relações, isto é, as árvores dão ao fungo açúcar e outros alimentos que leva para uma outra árvore. Então, a floresta, por exemplo, foi atacada, por exemplo, por besouros, eles mandam um sinal de alerta e toda essa rede espalha essa mensagem e outras árvores começam a mudar a química para não ser tão atraente aos besouros, né? Então, finalmente, a imagem, quando foi tirada em 2011, que é a rede cósmica, teia cósmica, e nós temos também as células neuronais aqui. Então, no lado direito, nós temos o universo na sua larga escala. Nós temos centenas e milhares de galáxias e filamentos, e nós temos aí toda essa matéria escura que está segurando todos esses elementos. E nós temos ali também esse movimento para fora que estão criando esses vazios. E aqui nós temos as nossas células do cérebro, que têm uma estrutura muito parecida. Quando eu leio a literatura científica de agora, tem muitas similaridades, semelhanças. E a relação entre essa teia e essa galáxia individual é que nós temos, né, em outras palavras, isso é um padrão que está se repetindo em escalas muito diferentes. Quer dizer, a diferença é a escala. Em termos, quer dizer, é claro que nós temos a escala muito maior, então nós temos, obviamente, aqui diferenças escalas, mas tem o mesmo padrão fundamental. Isso fala sobre a natureza do universo, fala sobre a natureza dos padrões, talvez alguma coisa sobre a natureza da mente. E eu acho que o que eu vou fazer agora, por causa do nosso tempo, eu vou passar. Nós sempre podemos voltar, né, para falar sobre a sincronicidade cultural e como que eu formulo esse pensamento. Então, aqui nós vamos para o último parágrafo de Memórias, Ações e Reflexões, porque eu acho que nos traz a qualidade de sentimento dessa experiência. Ele fala, enquanto ele está mais velho, ele começa a se perceber menos focado em si mesmo. E ele fala que, em vez disso, ele está cada vez mais conectado com tudo que está em torno dele no mundo. Isto é, não é apenas simplesmente ele no mundo, mas sobre um todo. E ele entrou realmente dentro de uma mística. E, na verdade, a gente pensa que isso é muito difícil de acontecer, né? Mas uma última coisa que eu esqueci enquanto eu estava falando aqui, e que eu gostaria de trazer para discussão, é a importância, né, do besouro. Se vocês se lembrarem do caso paradigmático de sincronicidade de Jung, né, a imagem que a mulher que ele sentia que era muito racional, a paciente, que vivia nesse mundo desencantado, digamos assim, que recebeu de presente uma peça, né, uma joia na forma de um escaravelho, de um besouro, e de repente Jung vê que um besouro está batendo na janela, ele pegou esse besouro e mostrou para ela, e ela chocada
ali naquele momento ela se abriu para essa nova possibilidade de enxergar o mundo. Então, que impacto deve ter sido, né? Isto é, dada a sua própria história, experiência com o besouro, com o escaravelho, com esse Deus do escaravelho, nós podemos ver essa conectividade entre eles. Esse símbolo do escaravelho é um daqueles símbolos, né, do nascimento da morte. Então, mais uma vez, esse besouro, esse escaravelho, estava ali com ele. Então, agora nós temos esse espaço, né, do desencantamento e, quem sabe, reencantamento do mundo, trazido por Jason Josephson Storm. Então, com isso, eu vou finalizar a minha apresentação e voltar aqui para vocês para as perguntas, para o nosso debate. Obrigado, Joseph. Uau! Um longo percurso, do ovo cósmico hindu às redes neuronais. É um percurso extremamente complexo, denso, e acho que a gente vai ter muito para conversar. Para quem está chegando agora no Tiaços, quem quiser fazer perguntas, coloque o nome no chat, eu chamo a pessoa e a pessoa faz a sua própria pergunta para o Joseph, tá bom? Joseph, queria começar com duas questões. Okay. A primeira seria a seguinte, vai parecer um pouco confuso que eu estou formulando ela agora. Você acha que é possível falar que ao longo da obra do Jung surgiram várias cosmologias distintas a cada momento histórico, a cada momento sociocultural, a cada momento cronológico de idade? Cosmologias foram surgindo, ou a gente está falando de uma obra que sustenta uma única cosmologia, mas que essa cosmologia foi se apresentando a ele ao longo dos anos, como a alquimia, como a sincronicidade, como o aspecto rizomático. Queria te ouvir um pouco a respeito. Yeah, it's a wonderful question. É uma pergunta maravilhosa, Marcos, porque Jung foi um pioneiro, né? E é claro que, como um pioneiro, ele não preenchia, né, ali, em todo momento, completamente suas teorias. Bom, na cultura, nós podemos ver a reflexão da cosmologia de forma diferente, baseado onde a gente está. Nossa língua, que eu estou falando em inglês, vocês estão falando em português, pode ser traduzido ainda bem, mas não é a mesma coisa. Na poesia a gente vê isso. Então, a questão das cosmologias é relacional, é um modelo relacional. Você também disse, e isso faz parte também do que eu apresentei, é que nós temos aquele ponto da mudança dos deuses. Então, quando ele estava, por exemplo, olhando para o cósmico, ou para os anos platônicos, colocando dentro de uma mudança em larga escala dos aspectos fundamentais da sociedade, e eu acho que essas mudanças, por exemplo, estamos num desses momentos de mudança, é que essas diferentes cosmologias poderiam ser olhadas em profundidade, sem serem separadas, mas podemos ver que elas são polifônicas o tempo inteiro. Elas dão um sistema como um todo, mas ele diz, olha, isso não é o mesmo que, por exemplo, pensar... eu acho que isso é que nós temos que desenvolver, isso é parte do nosso reencantamento. Nós estamos o tempo inteiro em relação com o cosmos, aliás, isso faz parte de ser um indivíduo. Então, todo esse complexo cultural também foi iniciado, mas eu acho que tem ainda muito a ser trabalhado em relação a isso. Eu vou parar por aqui, que é para poder dar, né, outras oportunidades. Tá. Joseph, só uma segunda questão.
você mencionou a ideia de sincronicidade cultural. Podia falar um pouquinho disso para a gente? O que você entende por essa expressão? Yeah, I could Bom, bring up the slides. eu poderia aqui mostrar o slide de novo. Eu vou ficar muito feliz em esclarecer esse ponto. What I mean by it, O que eu quis dizer é sometimes que, there are events that algumas vezes, tem alguns avanços que acontecem individuals that have a broad nos indivíduos que têm uma interação mais abrangente com algo que está acontecendo na sociedade. separate here. And Uma das coisas que eu separei aqui no trabalho é que nós estamos trabalhando na criatividade e vendo as diferenças do que é novo versus what para uma pessoa, isto é, o que é inovador para a cultura. Obviamente, existe uma inter-relação muito próxima entre as duas coisas, mas algumas vezes a gente tem uma inovação que é novo para todo mundo e altera um padrão. Não é sempre uma coisa boa essa inovação, né? Mas nós podemos ver isso, uma série delas na história. Essa noção cultural é que tem momentos, pontos de inflexão em que algo acontece ali de natureza sincronística. Eu tenho um livro sobre a sincronicidade, onde eu falo sobre também as origens da democracia, um tempo, né, em que Esparta e Atenas estavam em guerra, Atenas estava quase sendo, né, derrotada, e nós podemos ver ali novos líderes e dizendo, nós temos que fazer algo a respeito. E foi assim, né, ali que precipitou uma série de transformação. Ele disse, bom, eu vou pegar todo o corpo coletivo, todas as vozes políticas, em termos de 500 pessoas. Nós estamos organizados em tribos, de acordo com nossas ocupações. Aqui estão os pescadores, aqui estão os mercadores, aqui estão os fazendeiros, em diferentes tribos. E ele disse, nós vamos nos reestruturar. Nós temos 10 tribos. Cada tribo vai ter membros dos diferentes grupos das tribos. Nós vamos reestruturar. Isso foi um movimento em direção à diversidade. O que isso fez é que, na verdade, criou toda a Era de Ouro. Isto é, assim que eles começaram a pensar fora da caixa e das convenções, eles foram capazes de começar a criar soluções inovadoras que o levaram a vencer a batalha. Não apenas isso, mas como Aristóteles escreveu, quando os nomes podem ser muito importantes para isso. Então, ele mandou para Pítia, para Delfos, para que ele escolhesse, né, 10 nomes. Então, foi Apolo que deu, o oráculo de Apolo, que deu uma certa bênção para esse todo o novo processo de reorganização da sociedade, que foi a origem da nossa democracia. Isso é uma sincronicidade cultural, não é apenas uma solução, realmente criou uma mudança, toda uma mudança de padrão. Talvez vocês saibam, mas Cortés, quando chegou no México, e o modo como Cortés não sabia das lendas do lugar, mas ele se adequou ali. Ele chegou ali exatamente no dia em que eles estavam, por exemplo, tendo... Então, tinha uma festa de um pássaro. Isso foi uma coincidência? Foi algo que aterrorizou Montezuma quando ele apresentou esse pássaro justamente no mesmo dia desse festejamento. E depois disso, nós podemos ver que foi uma sincronicidade negativa, porque nós sabemos os resultados dessa invasão, né? Então, é claro que nem sempre tem um resultado positivo. Então, em 1942, acho 41, 42, Stalin ele entrou no Egito e ele tentou pegar a múmia de Timor, né, dentro da sua série de conquistas naquela região. E, por alguma razão, ele mandou alguns arqueólogos para tentar
trazer, né, os restos de Timor. E quando eles abriram, está dentro de um prédio muito bonito, e quando eles abriram a cripta, tinha um alerta, dizendo, aquele que invadir a minha tomba vai enfrentar o invasor de forma pior do que a minha. E logo depois, ele lançou a Operação Barbados e invadiu a União Soviética. Bom, e nós sabemos, né? Um ano mais tarde, ele mandou os restos de novo, de volta para o Egito, e em um mês a Batalha de Stalingrado foi vencida e mudou toda a história, né, da guerra, como nós sabemos. Então, essa sincronicidade que acontece dentro de um estágio, de um nível mundial, isso que eu quero falar com sincronicidade cultural. Ótimo, ótima ideia. Obrigado, Joseph. Lu, contigo. Pessoal, A Áurea rapidamente. tem uma pergunta. A Áurea pediu para perguntar. É? Ela pode perguntar antes de mim. Uhum. Ah, desculpa, Áurea, eu não tinha visto. Por favor. Microfone fechado, Áurea. Que prazer, Jones, te ver novamente. É uma alegria muito grande. Veja bem, eu fiquei muito interessada quando eu tenho lido bastante em Matsopolos o conceito de Kairos. E eu lhe pergunto se Kairos, se quando eu percebo Kairos na minha vida, consigo perceber sem julgamento, apenas acolher como algo inaudito, paradoxal, né? Se não pode ser uma manifestação do self em direção à individuação. O que você acha? É uma grande bobagem que eu estou pensando? Ou faz algum sentido? Well, first, it's wonderful to see you again. Em primeiro lugar, é maravilhoso vê-la de novo. Não, na verdade, Jung falou muito sobre Kairos e também von Franz, quando ele fala sobre número e tempo, sincronicidade, etc. Fala que o conceito de Kairos que nós temos como esse senso, né, chinês de Xing, seria a noção de Kairos. Kairos é uma noção interessante porque na Grécia Antiga o seu significado mudou. Significava um lugar e depois mudou para a noção de tempo, né? De espaço mudou para tempo. Acho que Kairos tem a ver com a qualidade do campo da sincronicidade. Sincronicidades são kairóticas, são coincidências no tempo. E fala para você que o espaço, qual é o campo de espaço e tempo que nós estamos. Se eu usar a analogia da gravidade, Einstein estava dizendo que a gravidade eram grandes corpos que mudavam no espaço e no tempo, por isso que as coisas mudam, né, dentro desses padrões gravitacionais. Acho que quando tem alguma coisa com qualidade sincronística, também muda esse campo psíquico. É isso que é Kairos, nós vivenciamos, experienciamos no tempo. E eu acho que é absolutamente complementar a essa noção. Eu acho que nós podemos trabalhar muito a nossa individuação em Kairos. Tem mais a ver com a sincronicidade, mas é claro que o que você está falando é muito importante. As pessoas dizem que sincronicidades são guias, mas eu acho que tem mais a ser explorado nisso. Obrigada, Áurea. Kelly, você gostaria de fazer uma pergunta? Pode fazer. Sim, muito obrigada por abrir esse espaço, obrigada ao Daxus e obrigada, Joseph Cambray. Várias vezes eu já te assisti, é sempre um poder te assistir e eu me sinto honrada de poder estar aqui te ouvindo mais uma vez. Minha pergunta seria dividida em duas partes.
A primeira seria, em que momento da epistemologia, da construção do método junguiano, ele percebeu que o mundo é feito de eventos sincronísticos, de momentos em que os arquétipos se manifestam? Em que momento ele percebeu que os deuses teriam que ser trazidos novamente, em razão de curar as doenças, né? E a segunda pergunta seria em como ferramentas terapêuticas como o tarô, como a interpretação dos sonhos, como a imaginação ativa, podem abrir a gente de uma forma mais flexível para perceber esse axis mundi, esse unus mundus. Acho que seria isso. Muito obrigada pela oportunidade. Yeah. Yeah. That's all. Sim, é só isso. Questões muito ricas e complexas. A sua pergunta sobre a percepção de Jung é extremamente interessante e difícil. Porque as obras completas foi escrita. Nós temos a edição final desses pensamentos de Jung. Não sempre temos o desenvolvimento desses pensamentos, né? Porque eles estão tentando, eu acho que na edição da Fundação Philemon, eles estão tentando colocar essa organização. Porque, assim, às vezes a gente fica pensando em que parte, né, da linha do tempo ele pensou isso, né? Então, eu estou, por exemplo, lendo Jung, nós estamos olhando para as imagens dele, e o modo, por exemplo, que eu acho que essas imagens são mais significativas, estão falando mais sobre a sequência desse, quer dizer, um modo de expressão pura do trabalho dele, mas não nos leva a uma argumentação de tentar dizer, bom, será que é isso, será que é aquilo? Então, é por isso que eu estou olhando o trabalho artístico desse. Quando exatamente que ele percebeu isso? Bom, sincronicidade, eu posso dizer que a primeira vez que ele falou sobre isso foi em novembro de 1928. E ele falou sobre isso, né, mais publicamente em 1930. E começou a entrar em mais detalhes em torno de 1950, mas eu diria que até o final da vida dele ele continuou trabalhando sobre esse conceito. Então, isto é, dentro dessa trajetória, direção, né, a trajetória dos pensamentos de Jung, eu não estou sempre interessada de onde ele deixou as coisas, mas para onde que ele foi. Como que ele levou isso adiante? E como que eu vou pegar isso e trabalhar no século XXI? Não vou dizer que Jung tem a resposta para tudo, eu acho que ele mesmo era extremamente aberto, curioso em toda a vida. E até o final, ele estava continuando a tentar ver, né, como que ele desenvolveria os conceitos. Essas questões da encarnação dos arquétipos. Nós sabemos que a nossa psique não foi totalmente articulada para ele, até quando ele descreve a natureza da psique, ele fala dessa questão dos arquétipos. É a sua última ideia dessa estrutura da psique. Então, antes disso, é claro que ele está trabalhando nisso com certeza. E durante, né, a gripe espanhola, ele também estava trabalhando sobre essa questão. Por exemplo, o famoso artista que vê as coisas na natureza, centenas de anos em que nós tivéssemos uma explicação para esses eventos e descrevendo de forma muito precisa. Recentemente, tem alguns estudos de Vincent van Gogh, se você olhar a pintura dele, Noite Estrelada, ele estava num estado bastante perturbado, você vê todas aquelas turbulências, mas captura os fenômenos físicos da turbulência. Você não vê isso na reprodução, mas se você está ali diante do original e você vê, né, que aquelas luzes, elas piscam, né, por conta da textura da pintura. E essa captura a essência da turbulência. Nós não temos um modo de descrever, mas está ali, na tela, ao vivo. E ele foi capaz de pintar aquilo. Então, para mim, isso é uma imaginação psicótica, da psicoide,
isto é, tentar encontrar um modo de ver essas imagens e trazer a representação dessas imagens. Você não sabe como que isso pode ser feito, né? Está no nível consciente, está no nível cognitivo, isto é, realmente criar, trazer algo que ainda não existe, né, na consciência, é realmente algo, isto é uma faculdade, uma função do ser humano. Algumas pessoas têm de uma forma mais básica, outros mais extraordinárias, mas é parte da nossa natureza. E talvez tenha alguma coisa a ver com o self, a sua manifestação, a sua encarnação, digamos assim. Ter essa visão mais profunda. Isto é, em termos dos deuses e das doenças, e que eu inverti, ver, né, a doença como um caminho para Deus, está sugerido na clínica de Jung, porque ele diz que as patologias, se nós seguirmos a individuação, nós podemos ser liberados das patologias malditas, né, no caso, quando nós temos a experiência do luminoso, quando nós voltamos a voltar para as experiências divinas arquetípicas. Então, essa qualificação, você precisa realmente de um ego muito estruturante para ser capaz de ter essas experiências. Então, isso é curativo, isso é transformador. Então, as doenças, na verdade, levam de volta a um caminho em direção aos deuses, né, dentro de um nível arquetípico. Então, depois a pergunta sobre o tipo de eixos, né, que nós temos nesse Unus Mundus e as ferramentas que nós temos e as técnicas. Nós tentamos levar as pessoas não apenas para o contato com o inconsciente, porque a análise profunda é muito interessante para acessar esse tipo de material, mas não funciona quando chega a esse nível dos arquétipos coletivos, né? Ele, na verdade, não foi capaz de elaborar como que isso opera em termos coletivos. Então, alguns junguianos, pós-junguianos, estão tentando encontrar algum modo, né, de circundar essa ideia. Eu vejo frequentemente que tem alguns períodos da análise que alguns tipos de experiências sincronísticas ocorrem. Não estou dizendo que todos os traumas são sincronísticos ou traumáticos. Trabalhar com pacientes com trauma, eu acho que trabalhar com as experiências sincronísticas é ver que tem parte da psique que não tem acesso a essa linguagem ordinária do nosso dia a dia e tentar encontrar um modo de criar um diálogo com esse nível mais profundo. Então, acho que esse eixo acaba estabelecendo uma conexão, esse eixo ego e self. Isto é, as ferramentas que a gente tem é tentar nos levar na direção, claro, de esses elementos para a consciência. Quando nós falamos das formas complexas que emergem, isto é, aquele diagrama das formas emergentes, é claro que nós temos aí essa ideia, né, de toda essa interconectividade, onde a análise pode criar um impacto no mundo, quando nós vamos nos permitir estar nessa fronteira, né, entre ordem e causa, entre individual e coletivo, alguns exemplos que eu trago. Mas vamos abrir espaços para outras perguntas. Lu, vamos lá? Obrigada, Kelly. Joseph, super obrigada por seu compartilhamento aí dos seus estudos tão profundos aqui no nosso espaço do Chassos. Eu estou super impressionada. Já sempre fui muito impressionada com a tua obra e fiquei muito impressionada com a tua palestra. Tem um momento aí que você fala que o Jung entrou para o mundo da ciência, né? E foi exatamente esse o ponto que eu fiquei um pouco pensando quando eu li algumas coisas aqui do seu livro, esse da psicologia analítica junto com a Linda Carter. Tem um capítulo seu, né, que você e ela juntos falam um pouco sobre essa, né, uma certa validação científica, não sei se eu posso dizer assim. A Jean Knox é uma pessoa também que trabalha muito com isso, né, com a neuropsicologia e tal.
E eu sou uma leitora ávida do Hillman, né? Apaixonada pelo Hillman, que ele fica muito mais na arte e na literatura e na poesia, e eu me encontro muito nesse lugar. A minha pergunta qual é a importância, né, da gente adentrar nesse universo científico que o Jung tanto se preocupou na época dele, e hoje ainda tem muita preocupação com isso? Qual que é a tua opinião sobre isso? Okay, that's a absolutely wonderful, fascinating. Isso é realmente uma questão complexa, fascinante, muito profunda. Bom, vamos começar. É o nosso mito. É o mito da modernidade. Gostando ou não. Então, se a gente simplesmente deixar isso para os cientistas, nós vamos ter um mundo desencantado completamente, que eu acho que não é muito reduzir a esse tipo de pensamento mecanicista e formas fisicalistas. Então, a questão é o mundo voltando para o Jung voltando para o mundo da ciência, talvez ele quisesse expandir, né, a ciência. Então, acho que nós temos que voltar para a Grécia Antiga. Ciência não tem a ver com conhecimento, mesmo que nós tenhamos uma série específica de teorias, desde o século XVII a gente está usando essa ideia, e nos foram fornecidas ferramentas, disciplinas, por exemplo, dentro do mundo da ciência médica, e nós entramos aí, nos afastando do mundo da magia e do divino. Mas eu não acho que nós temos uma ciência, aliás, em todo esse trabalho que eu estou fazendo. Eu, na verdade, olho para a ciência, vejo para onde eles estão apontando, mas não acho que a ciência pode responder a muitas das questões que nós levantamos. Isto é, como que, por exemplo, no trabalho que envolve, por exemplo, a biologia, né? Nós estamos entrando num campo em que nós podemos começar a ver, né, como que a psique, né, também funciona. Eu acho que esse é o nosso contato com a ciência. Por exemplo, nós temos a química quântica, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma formação em química, então eu tenho um interesse muito grande. Isto é, de alguma forma, tentar entender, né? Todo o meu interesse estava em como que eu poderia, né, trazer essas concepções mais metafísicas para a vida, né? E, para mim, né, essa questão da análise também, eu e James Hillman, nós falamos muito sobre essas questões. Ele estava muito interessado na alquimia também, que é uma das suas paixões, as maiores paixões. E que ele também queria saber de alguns detalhes sobre a física. Nós falávamos e conversávamos sobre exatamente o que eram as particularidades das substâncias, isto é, a matéria e como funciona. Então, tinha algum tipo de armadilha, não é uma armadilha no mundo físico, nós não podemos nos deixar capturar, né, apenas por essa superficialidade, mas aprofundar na natureza também da matéria. Então, Jung, ele teve essa, na imaginação dele, ele teve essa imagem do vírus, ele não sabia ainda, ele não conhecia, mas ele começou a trabalhar com uma consciência mitopoética, né? Que nós chamamos, né? Essa ponte que ele criou com aquele que nós chamamos de ciência e conhecimento. A análise junguiana é o lugar onde nós podemos realmente assumir essa posição de criar essa ponte. Ótimo, obrigada, muito obrigada. Yeah. Obrigado, Lu. Joseph, queria abrir um pouco a questão e... só um minutinho, uma interferência sincronística aqui, peraí. Desculpa. Mundo animal. Yeah. Dentro desse mito científico que você diz que nós atravessamos, e eu concordo, o mito da modernidade, o mito da ciência,
esse mundo da tecnologia. Você é presidente da Pacífica, que é uma instituição que eu diria que ela é muito particular, muito sui generis, no sentido de que ela dialoga muito com esses outros saberes. Mas, de uma forma geral, qual é o lugar que você acha que o discurso junguiano pode ter nesse tempo ou nessa civilização tão secular, tecnológica, racional, tecnicista? Tem lugar para o discurso junguiano nesse cenário atual? Ou se tiver, e se tiver, aonde é? That's in my years of being Bom, president. nos meus anos de presidente da Pacífica, foi algo que eu constantemente me perguntei. Isto é, eu cheguei na Pacífica como chefe do departamento acadêmico. Um dos meus trabalhos era realmente conversar com cada um dos diretores dos 9 programas. E a minha primeira pergunta era: fale-me sobre o seu programa no século XXI. Isto é, como que funciona o seu programa no mundo moderno? E realmente é algo que eu tenho carregado ao longo dos meus anos de trabalho. E, especialmente nos últimos 5 anos, com a pandemia, com o aquecimento global, com todas essas questões que nós vimos também, de manifestações de racismo sistêmico. Então, nós estamos enfrentando problemas complexos que envolvem sistemas enormes, muito grandes. Nós não podemos reduzir o problema a um mau funcionamento disso ou daquilo. Nós temos que começar a ter uma visão mais holística. Eu acho que essa visão holística está na essência do pensamento junguiano. Ele era um pensador holístico. Eu diria, por exemplo, vamos pensar em amplificação. Uma técnica clássica de Jung. Você pega o sonho, você explora aquele sentido pessoal, mas você começa a sentir que tem alguma coisa a mais. Você começa a trazer analogias culturais, tentando ver se tem algo mais. Então, o que realmente está acontecendo? Tudo que está envolvido. Então, eu acredito que Jung já estava formulando a noção de que a psique não era apenas local, que era sistêmica, que era holística. Então, o que fez com o mito é que, por exemplo, se você está estudando e você vê as partes das células, né? E você vai ter um núcleo e tem todas as... Você, por exemplo, você precisa colocar, né, um elemento ali, para que todos os elementos da célula fiquem mais brilhantes e você possa ver. Então, ao colocar essa ideia amplificatória no sonho, o que você vê é que não apenas os padrões, mas o que aquele indivíduo está se tornando naquele momento, o que está emergindo, o que está sendo criado. Então, eu acho que o mundo precisa desesperadamente desse tipo de pensamento. Você pensa na pandemia. Nós tivemos ali essa experiência, isto é, se nós continuarmos a nos comportar do modo como estamos comportando com o planeta, isto é, está sendo confortável para os animais morar nas áreas tropicais, ele começa a se mover para outros lugares, e as aves migratórias começam a ter contato com esses animais que não tinham antes. Então, o ambiente, com todas essas diferentes criaturas que não tinham contato antes, começa realmente a dar origem a uma série, né, de elementos e de seres e de bactérias e de vírus. Então, nós temos aí todo esse pensamento global. É claro que nós temos que ter um olho arquetípico para ver todos esses padrões. Então, os arquétipos é uma linguagem muito conveniente para que a gente possa perceber todos esses padrões. Então, mais e mais, conforme eu vou vendo essas coisas, especialmente no século XXI, eu não apenas consigo olhar para o fenômeno individual.
eu só consigo olhar para o fenômeno em termos de interação com outros fenômenos. E esse é o modelo psíquico do Jung. Ele sempre disse com o inconsciente coletivo era formado daquele mundo arquetípico, quer dizer, você não poderia tirar um arquétipo e analisar de forma separada dos outros, ele estava ali mergulhado, é um grande padrão, uma grande rede, teia e conectada. Então, com essa visão de Jung, acho que nós podemos ter uma aplicação em muitos dos problemas que nós estamos tendo agora, não apenas na psicologia individual, mas também nessas questões coletivas que nós estamos enfrentando. A abordagem de Jung ainda precisa encontrar a sua voz mais completa em termos comunitários e para os problemas coletivos e globais que nós estamos enfrentando. Eu acho que é justamente isso que nós estamos trabalhando. Se nós continuarmos a destruir nosso planeta, é claro que nós vamos também arriscar perder nosso sentimento e nossa visão arquetípica do mundo. Isto é, nós estamos tentando. É claro que eu estou ainda formulando essas questões, ainda não sei se eu estou completamente articulado para falar sobre isso. Joseph, você fala, então, tanto no reconhecimento de padrões arquetípicos, mas também, e aí eu te faço uma indagação, num olhar que permita reconhecer novos padrões arquetípicos? Os dois lugares. Yeah, I should have put this more front and center in my talk today. Eu devia ter colocado isso, talvez, da minha apresentação. Acho que uma das mudanças é que nós estamos nos afastando daquele tipo de padrão heróico arquetípico, de definir quem nós somos, que eu sou o gênio solitário. Ao longo da história, em vários exemplos, nós vemos que as ideias dessas pessoas saíram, né, de algum tipo de matriz interconectada. Então, as questões são tão fascinantes que eu começo a me ver movendo, né, em direções em que eu sou levado. Isto é, isso tem a ver com a criatividade e a ideia de um herói que passa por isso ou aquilo, para um gênio solitário, eu acho que é muito limitante. Acho que tem algo mais quando a gente fala dessas relações interconectadas, como a floresta. É mais a respeito dos novos padrões que estão começando a emergir. Por exemplo, Buda falava justamente, né, dessa teia, né, dessa interconectividade de tudo no universo. Eu acho que realmente é isso que o século XXI vai nos trazer, né, que nós precisamos desenvolver enquanto visão, né, por conta de tudo que nós estamos enfrentando. Nós estamos interconectados, mesmo que a gente negue, nós estamos. Então, é como que nós abraçamos esses tipos de padrões, esse tipo de mudança na nossa consciência. Eu acho que nós estamos ainda estamos nesse ponto de inflexão, ainda não sabemos. Não apenas o que está acontecendo em termos verticais, individuais, mas a gente tem que começar a pensar horizontalmente. O que está acontecendo ao mesmo tempo? O que está acontecendo no mesmo momento? Como Kairos, nós temos que começar a ter essa visão de para onde que nós estamos nos movendo como um corpo mais abrangente. Eu acho que tem muito pouco pensamento ainda sobre isso. Eu convido a todos para pensarmos juntos. Por exemplo, lá na Pacífica, uma das coisas que eu perguntava à minha equipe e pedia a eles, vamos pensar juntos sobre esses problemas, em vez de ter um líder com todas as respostas. Sim, bom, eu adoraria falar sobre, por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos estava tentando encontrar um Marine, um dos navios, né, dos Marines, que tinha afundado. Chamou vários especialistas, tentou encontrar, não conseguiram encontrar nada. Finalmente, uma pessoa no grupo disse, vamos
colocar, aí tentar encontrar uma média de tudo que aconteceu aqui. Então, o conhecimento estava ali. Cada um tinha um pedacinhos, mas ninguém tinha a noção do todo. Foi apenas quando eles começaram a trabalhar juntos de forma colaborativa é que eles realmente chegaram à localização. E incrível, eles colocaram ali o dedo deles exatamente na localização. Acho que esse é um paradigma de como pensar em novos padrões para as formas arquetípicas. Ótimo. Essa é uma boa frase. Essa é uma ótima frase. Pessoal, temos espaço para 2 perguntas. Aproveitem. Duas perguntas. Eu posso fazer? Não, você não. Espera aí, Lu. Ninguém, gente. Silvio, Martinha, Sônia, Paulinha. Vai, Lu, vai você então. Enquanto o pessoal pensa, vai vir as perguntas. Tá. Na verdade, eu queria voltar para aquela inversão dos deuses tornando-se doenças, né? Eu achei muito interessante pensar desse jeito ao contrário, as doenças podendo nos levar de volta ao encantamento. Desculpa trazer o Hillman aqui de novo, mas a gente pode pensar isso como uma espécie de patologizar? Você acha que o patologizar do Hillman vai um pouco nessa direção? Oh, yes, I think that's Sim, eu acho que o segundo capítulo de Revisando a Psicologia, que ficou muito na minha mente, ele fala sobre isso, ele fala de Deus que se tornam doenças e começa a olhar para isso. Qual é a psicologia da patologização? Isto é, tem algo patológico sobre o modo em que nós nos afastamos, né? Você está doente, eu estou bem, eu estou saudável. Como clínico, eu sempre fiquei interessado nesse uso da contratransferência, porque nos leva muito mais para dentro do processo. Eu não estou tendo a experiência pelo paciente, mas como que isso me impacta? Não pode ser separado. Então, muito cedo, no início do século XX, os românticos alemães, eles estavam muito interessados, né, na ciência. E, por exemplo, Alexander von Humboldt, ele passou muito tempo na América do Sul, aqui, e ele estava muito interessado em fazer um experimento e, ao mesmo tempo, ver qual eram as suas experiências subjetivas. Ele sentia que a experiência subjetiva dele e a experiência em si não podiam ser separadas, né? Essa questão da ilusão, né? Eu acho que essa é uma ilusão patológica quando a gente divide, né, isso. As pessoas, por exemplo, não têm doenças que eles possam trabalhar, mas é o modo como nós ordenamos, que parece que nós temos que ter uma entrada psicológica em diferentes lugares. E se nós não tivermos essa noção, nós vamos acabar tendo essa redução do encantamento, né? Eu quero escrever sobre esse reencantamento, eu quero voltar para os românticos alemães como precursores desse movimento de reencantamento. Eles eram, digamos assim, nossos ancestrais nesse movimento. Obrigado, Lu. Última pergunta, tá? Tito, por favor. Tito. Tito queria fazer uma pergunta. Bom, vai ficar para depois, então. Pode, Carolina, por favor. Obrigada, então. Eu vou pegar esse gancho aí que o Joseph, então, falou sobre a literatura. Então, se vocês me permitirem aí uma ponte, né,
da psicologia analítica com a literatura, vai nesse sentido também do desencantamento e do reencantamento. A gente tem visto aí, desde o início do século XXI, uma espécie de fenômeno, né, na cultura de massa, muito localizada no gênero da fantástica, né? A gente vê fenômenos mercadológicos como, sem entrar muito aí na questão da qualidade literária, né, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, muitas séries, né, que trazem muito mais essa questão do mito heróico ainda, né, desse mito do ego. E eu queria saber, Joseph, na sua opinião, se o que poderíamos, né, profissionais aí da literatura, é o meu caso, eu sou escritora aqui no Brasil, qual seria uma temática, né, que impulsionaria um pouco essa saída, né, essa transição do mito heróico para esse tema da interconexão que você trouxe, que eu achei fantástico. Yeah, that's really wonderful. É uma pergunta maravilhosa. Bom, algumas respostas aqui rápidas que talvez eu possa dar. Se você pensar em alguma coisa como o Senhor dos Anéis, né, a figura ali, né, é o anel, né, não é propriamente, nós não temos propriamente um herói, e nós começamos a inverter as coisas aí. Qual é o personagem, né, heróico? Então, outra coisa que você está falando. Eu vi, por exemplo, né, em James Joyce, né, em Finnegan's Wake, Despertar de Finnegan, né, nós temos várias funções e Jung, na verdade, teve muito problema com isso, porque ele estava investindo em uma perspectiva mais egóica também, mas tinha um sentido maravilhoso e uma similaridade maravilhosa entre Joyce e Jung. Joyce tinha uma filha que sofria de esquizofrenia e levou essa filha até Jung. E nessa troca que eles tiveram, Joyce falou para Jung, olha, quando eu ouço o que ela diz, não é muito diferente do que eu vivencio no meu mundo interior. Qual é a diferença entre eu e ela? Jung respondeu rapidamente. Ela mergulha e você nada. Então, isso para mim foi o momento em que Jung se moveu daquela posição de preconceitos, etc. Começou a ver que existia um outro tipo de consciência ali, que ela tinha essa habilidade. Então, no Livro Vermelho, foi um momento de reconhecimento, né? Quer dizer, esse é um viajante que está aqui junto comigo, que está lidando com um material muito difícil, que pode transformar alguma coisa. Então, dentro da literatura, ao invés de estar ali apenas na superfície das coisas, né? Você mencionou no início, né? Dentro desse gênero mais fantástico, né? Que psicologia tem ali, né? Nós estamos sendo forçados, até a nossa linguagem está sendo forçada a se transformar e sair desse pensamento binário, redutivo, que nós estamos mergulhados. Que tipo de literatura pode surgir? Acho que tem consciências de multicamadas, em múltiplos níveis nisso. Bom, então eu acho, né, tem digamos que dentro da literatura eu teria muitas sugestões, mas, por exemplo, algumas dessas literaturas, né, tocam isso. Acho que é cultural, por exemplo, nós temos está dando vozes, por exemplo, a essas bibliotecas, né, que nós temos online, está dando vozes a essas diferentes manifestações. Obrigado, Carolina. Joseph, vou me permitir fazer a última pergunta, tá? Vou te usar como oráculo. Joseph, o mundo está um caos. O mundo está um caos. Como você bem falou, desordem climática, aquecimento subindo 2 graus, derretimento das esferas polares, correntes migratórias, xenofobia,
racismo. A gente conseguiu, vocês conseguiram tirar o Trump, nós conseguimos tirar o Bolsonaro, mas a herança, o legado continua vivo e terrível, violento. Os Estados Unidos agora tiveram, parece que 8 ou 9, né, atentados domésticos. A minha pergunta é, a gente vai conseguir sair disso? Daily. A gente vai conseguir sair disso? Well, you know, Bom, I obviously don't have an answer to that, but bom, é claro que eu não tenho uma resposta para isso, mas eu estava pensando sobre aquela questão de achar uma posição transcendente. Quando você está a um movimento em direção a um caos cada vez maior, por exemplo, quando o Trump foi eleito, eu pensei, minha Nossa Senhora, parece que nós vamos voltar aos nazistas do início dos anos 20. Foi realmente algo assustador. Mas esse movimento caótico também tem a ver com a destruição das estruturas que não podem mais ser sustentadas. Isto é, nós estamos passando por essa transformação do ego. Quanto mais a gente se alinhar com o que precisa ser transformado e aquilo que precisa emergir, mais chances nós temos de encontrar um caminho, uma saída para essa escalada de destruição. Então, nós temos, nós, na verdade, sabíamos, né, que tudo isso estava acontecendo dentro, por exemplo, da mentalidade de Hitler. Não fazer nada ou simplesmente não tentar evitar a volta de Trump. Será que a gente pode encontrar um modo, né, de encontrar essa transcendência? Isso eu acho que nós temos que ter ferramentas para encontrar, né, uma saída desse caos, para que novos padrões emerjam. Então, acho que você está perguntando a questão mais importante da nossa era, da nossa época, né, da nossa geração. E está tudo aí na sua pergunta. Tá bom. Sejamos esperançosos. Sejamos esperançosos. Joseph, obrigado pela tua presença. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Foi um ótimo encontro. Para nós, não haveria como começar nosso terceiro ano de atividade do Teatros, comemorar a nossa 100ª edição, tendo você como palestrante. É uma honra enorme. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Oh, I thoroughly enjoyed it. Eu também adorei. Eu também adorei. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. E aqui com o Zoom a gente pode fazer isso, e a gente pode ter a tradução, olha que legal. É maravilhoso você realmente sentir que nós estamos conectados e nos comunicando. As perguntas foram maravilhosas, me impressionaram. Muito obrigada. Eu desejo o melhor a todos. Espero encontrá-los outras vezes no futuro. Joseph, a rede rizomática já começa aqui. Yes. Obrigado pela tua participação. Sim. Pessoal, obrigado pela participação. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Os que já são de casa, bom revê-los. Voltamos a nos ver no dia 10 de fevereiro com a Verena Cast, tá bom? Vai ser uma ótima oportunidade. A Verena está tendo vários livros lançados pela editora Vozes. Não percam, a procura está sendo grande. Espero que vocês tenham gostado. E sempre lembrando, há um canal do Teatros no YouTube, tá? Onde, né, Lu, tem, acho que 90% das palestras estão gravadas lá. Quer falar algo, Lu? É isso aí. Chama Teatros o canal.
e entra lá, tem algumas que não estão traduzidas, mas quem não conseguir acompanhar em inglês tem a legenda do YouTube, que vocês conseguem acompanhar, e aproveitem. A grande maioria está no original e A grande maioria. na tradução da nossa queridíssima Isa. Tá bem? Espero vocês, bom ano novo, feliz trabalho, estamos de volta no Teatro, tá? Um beijo em todos. Obrigada, Marcos. Beijão para todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Isa, Até a próxima. Isa, beijo em você, tá? Obrigada, gente, foi incrível.